e ouvintes da Rádio Liberdade FM. Se a gente for se ater às palavras de alguns colegas aqui, anunciando e informando a realização de obras, e a gente percorrer a cidade, a gente vai ver que, na verdade, o que está sendo propagado não está sendo verificado de fato. Eu participei de algumas reuniões no ano de 2009 e no ano de 2010 com algumas pessoas da comunidade e verifiquei que a cada reunião que o executivo ia, ou que os representantes do executivo iam, dizia-se assim: esse ano vamos receber 25 milhões e a cidade vai se tornar um canteiro de obras. O que nós temos em Poções são obras interrompidas, obras paradas, e as poucas obras que andam nessa cidade são recursos do governo federal, oriundos de programas do presidente Lula e da presidenta Dilma, ou obras com recursos do governo estadual, do governador Jacques Wagner. Obras de iniciativa própria da prefeitura, a gente não vê ela iniciar e ela se concluir. O que nós estamos observando é um pedacinho ali, um pedacinho acolá, e os recursos desaparecem como no toque de mágica, e a gente não sabe como o executivo consegue fazer esse tipo de ação. Mas nós estamos acompanhando, estamos investigando, estamos fazendo o ajuntamento das provas, e no momento certo que a gente tiver esse material em mãos, nós vamos denunciar a quem de direito. O ano de 2009, que nós estamos discutindo e votamos hoje o parecer do tribunal, segundo o Executivo Municipal, foi um ano atípico, foi um ano em que o reflexo da crise iniciada em 2008 repercutiu sobre o exercício de 2009. Mas mesmo em momento de crise, a Prefeitura de Poções não perdeu recursos, porque o orçamento de 29 milhões previsto para 2009 fechou o exercício com 40 milhões de reais. E eu costumo dizer aqui que a gente tem que avaliar o gestor como a gente avalia a dona de casa, que vai na feira fazer a compra da semana com 50 ou com 100 reais, e vamos observar o volume de coisa que ela traz e a qualidade das coisas que ela traz. Assim também tem que ser avaliado o gestor pelo volume de recursos que ele administra, porque se a gente não fizer assim, a gente não vai poder saber se os recursos estão sendo aplicados ou não. Além de avaliar o volume de recursos que ele administra, é preciso avaliar também a qualidade da obra que ele executa, porque algumas obras são dignas de críticas, porque elas terminam de ser executadas e estão necessitando de reparos, como calçamentos com afundamento, como patrulhamento de estrada e roçagem de forma ineficiente, dentre outras obras que a gente observa no município, que são pequenas para o volume de recursos e que são ineficientes. O que eu quero dizer nessa tribuna é que nós precisamos ser muito cuidadosos com os recursos públicos, muito mais do que com os recursos de nossa própria propriedade. Porque quando a gente administra mal os recursos nossos, nós atingimos a nós e a nossa família. Mas quando nós administramos mal os recursos de uma população, quando você investe mal 40 milhões de reais movimentados no ano, você prejudica a vida de uma população inteira. E eu costumo dizer nos meus pronunciamentos que não precisa fazer mágica para administrar bem a coisa pública, não. Basta ter duas características: vergonha na cara e equipe competente para administrar. Vergonha na cara para
seja canalizado pelo ralo da corrupção. E olha só, 30% de 40 milhões de reais é muito dinheiro. 30% de 40 milhões de reais, salvo engano, se estiver errado, corresponde a 12 milhões de reais. É muito dinheiro para ser carreado para a corrupção e o povo não vê o benefício chegar à sua casa. Mas além de combater a corrupção, é preciso você ter uma equipe eficiente, que trabalhe com amor à causa e amor à cidade, que não deixe os projetos na gaveta, que trabalhe pelo município como se estivesse trabalhando para o seu filho, para a sua família, para si próprio, e não negligenciar os recursos públicos. E eu disse aqui que em 2009 foi um festival de gasto que poderia ser melhor administrado e melhor aplicado. Eu vou repetir para que as pessoas tenham consciência do volume de recursos que foram destinados a atividades nesse município e que são questionáveis. 242 mil de diárias para servidores, 110 mil de diárias para o prefeito, 145 mil de aluguel de imóveis, 468 mil de aluguel de veículos, 307 mil para consultorias e assessorias. Sabe o que é 307 mil reais durante o ano para pagar a consultoria? E é bom perguntar aqui, qual foi o resultado dessas consultorias? Trouxe algum benefício para o município? Ou esses 307 mil, se tivesse sido aplicado em obras de pavimentação, de rede de esgoto, de educação, de saúde, de cultura e de lazer, não teria sido bem melhor para o município de Poções? 311 mil foram gastos em peças e serviços mecânicos. Olha só que contradição: 307 mil reais em 311 mil reais em peças e serviços mecânicos, sendo que a maior parte dos veículos foram alugados. O prefeito gastou 468 mil em aluguéis de veículo e pagou 311 mil em peças e serviços mecânicos. É uma contradição enorme. Você contrata os veículos e, ao invés de você reduzir os gastos com peças e serviços mecânicos, você aumenta os gastos com peças e serviços mecânicos. Compra-se veículos novos e, ao invés de você reduzir os gastos com peças, combustível e serviço mecânico, você aumenta esses gastos. Mas tem aqui, meus senhores e minhas senhoras, um gasto impressionante pago ao Posto América, que é de propriedade do atual secretário de Saúde. Em 2009, a prefeitura pagou a esse posto 885 mil reais de combustível. E o pior, boa parte dos veículos que a prefeitura utiliza são alugados. Como vocês podem observar, são 468 mil de aluguéis de veículos durante o ano. Mas a prefeitura continua gastando milhares de recursos com combustível. E uma coisa interessante, a prefeitura repassou para uma OCIP chamada Amigo Social 3.521.000 reais durante o ano de 2009. E é preciso saber claramente o que essa OCIP fez com esse dinheiro, onde ela aplicou, que benefício trouxe para o município de Poções. E esta casa tem um papel de fazer isso. E toda vez que nós questionamos a OCIP aqui, a resposta sempre foi: tem um minuto para concluir. Vou concluir, senhor presidente. Depois ela vem, vai mandar os documentos, e os documentos não apareceram, e os representantes da OCIP não veio a esta casa prestar os esclarecimentos. E eu queria chamar a atenção daqueles que fazem o transporte escolar. Preste atenção no volume de recursos que foram repassados à Copetran e à Transportes. A Copetran em 2009, 793 mil, e a Transportes, 1.000.000
mil. Essas cooperativas, que não são da nossa cidade, elas cobram uma taxa para administrar o trabalho de cada motorista do transporte escolar. E não é uma taxa pequena, não. E se a prefeitura fizesse como fazia antes, contratasse o motorista diretamente, o que ela paga de taxa para essa cooperativa de fora da cidade poderia melhorar o valor do quilômetro rodado para o motorista, para o proprietário do veículo. Portanto, senhor presidente, as minhas ressalvas quanto às contas de 2009 são essas. E eu espero, eu almejo, eu confio em Deus, que em algum momento da história desse município nós vamos ter um gestor responsável e uma Câmara que enquadre o prefeito quando ele não aplicar bem os recursos públicos. Muito obrigado.